Equilíbrio. Você sabia que as emoções nunca envelhecem? E que se não soubermos lidar com elas, pode passar o tempo que for, as experiências que forem, nós sempre vamos reagir da mesma maneira diante das situações. E o pior, o diabo usa isso para destruir a nossa vida. Vem ser com a gente. Todos nós estamos diante de situações que vão mexer com as nossas emoções a todo tempo. E assim como eu já disse, as nossas emoções elas não envelhecem, elas não amadurecem com o tempo. Eu me peguei diante de um casal de idosos esses dias, brigando, mas quebrando o pau na frente de todo mundo. E a primeira coisa que me veio à mente foi, gente, mas eles são idosos. Eles não deveriam saber lidar com as emoções deles? Pois é. Infelizmente, se nós não tivermos uma ação de Deus para impedir que nós venhamos a repetir sempre as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas reações, não importa quantas experiências ruins nós vamos ter, não importa quantas situações ruins nós vamos enfrentar e quantas decisões de eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, eu prometo. Nós sempre vamos cair nas mesmas decisões, nos mesmos pensamentos e nas mesmas ações sempre. Paulo, quando falou com Timóteo sobre equilíbrio, ele diz assim, eu vou dizer algo a você, e isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 6 ao 7. Ele diz assim, eu vou dizer a você algo que vai avivar o dom que há em você. Deus não te deu um espírito que produz medo e covardia. Medo é uma emoção de instabilidade. E a instabilidade é algo muito pertinente dentro da nossa vida, mesmo quando cristãos. O diabo ele consegue usar de instabilidade em relação às nossas decisões, em relação ao nosso próprio amor, em relação ao nosso futuro. E a instabilidade faz com que nós venhamos a agir com covardia, porque a covardia é justamente uma ação baseada na instabilidade. Quantas vezes, diante de dias maravilhosos ou de dias difíceis, nós misturamos todas as nossas emoções por causa da instabilidade do medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai estar comigo? Será que Deus ouviu minha oração? Será que realmente é o caminho certo? Será que é a decisão correta? E Deus ele não trabalha nas emoções justamente por isso. Saiba que Deus nunca vai falar com você de maneira emocionada ou te dar um caminho baseado numa emoção. Porque ele sabe que o diabo atua justamente nesse campo. Deus não vai trabalhar conosco no que diz respeito ao que estamos sentindo. E isso é ótimo. Porque se eu estou sentindo alguma coisa, isso não quer dizer que Deus vai ou não estar comigo. Ele simplesmente está dizendo, não seja motivado pelas suas emoções, não seja direcionado pelas suas emoções, Timóteo. Não faça isso, porque senão você vai perder o melhor de Deus e o melhor da sua vida e o melhor que você mesmo pode fazer. Por quê? Porque o temor sempre vai nos destruir, o medo sempre vai nos destruir, o medo sempre vai nos colocar em uma condição em que nós vamos estar tão instáveis que mesmo que as circunstâncias sejam ótimas, elas vão ser destruídas, porque o medo faz isso. O medo de encarar uma situação faz com que nós venhamos a encarar ela de uma maneira tão covarde que nós não conseguimos colocar força. Nós não conseguimos colocar garra, porque estamos com medo, não temos certeza. E eu vou te dizer, quando é que um ser humano tem certeza de alguma coisa? Nós nunca temos certezas de nada. A certeza baseada nas nossas emoções, ela é tão estranha, que nós, ao mesmo tempo que estamos acreditando, já deixamos de acreditar. E é por isso que a fé não é uma emoção, por isso que a fé, ela está baseada mais numa palavra de Deus do que no que nós estamos sentindo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós já vimos o texto dizer, fé é a firme certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. O que eu não vejo é justamente o que a minha emoção não consegue alcançar. Porque a emoção nada mais é do que um sentimento que nasceu de pensamentos. E o pensamento é a nossa visão. Tudo que nós conseguimos enxergar e ter percepções sobre a vida nasce de pensamentos.
E é por isso que em Romanos, Deus vai dizer isso, Romanos capítulo 12, não seja motivado pelo pensamento do mundo, não seja motivado como as pessoas pensam nesse mundo, por quê? Porque isso é destruição. E as nossas emoções estão sempre sendo motivadas por pensamentos e sentimentos do passado, de circunstâncias, e a fé, o que vai trazer equilíbrio, o que vai trazer força para nós vencermos esse ano de 2021, para nós encararmos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, os nossos sonhos, não tem nada a ver com o que nós estamos sentindo. Então não peça a Deus que mude o seu sentimento, porque isso não vai acontecer. Deus não vai lidar na mudança dos nossos sentimentos. Deus vai nos dar percepção sobre as coisas. Isso é fé. Fé gera equilíbrio. A fé gera equilíbrio para cada um de nós podermos enfrentar as coisas que estão ao nosso redor, já que Deus não vai interferir nas circunstâncias da maneira como nós queremos. Quantas vezes eu tenho certeza que você já disse, olha, Deus mude tudo que está ao meu redor, mude as pessoas, mude fulano, mude ciclano, porque então todas as coisas serão resolvidas. E Deus, Ele não faz isso, Ele não vai movimentar dentro do problema, Ele não vai atuar nisso ou naquilo, Ele vai atuar em nós. E a fé é exatamente isso, é quando eu tenho uma certeza tão grande da atuação de Deus na minha vida, que é capaz de mudar a minha visão acerca de todas as coisas, o meu comportamento e assim mudar o meu resultado. Ainda dentro desse texto de Timóteo, nós vemos Paulo dizer, Deus não te deu um espírito que produz dentro de você instabilidade, temor e covardia, mas Ele te deu um espírito que produz poder. E o que é poder? Exercer influência. Deus nos deu algo tão poderoso que ao invés de sermos totalmente consumidos pelas circunstâncias, nós podemos exercer influência de Deus sobre elas. E além de nos dar poder, Ele nos deu o seu amor. E amor aqui não é aquele coração lindo que a gente diz, amor. Não! Amor é quando nós vivenciamos a vontade de Deus na nossa vida. Porque eu vou te dizer uma coisa. Todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade, nós somos pegos de novo pelo medo e pela covardia, porque são as nossas emoções que estão coordenando todas essas coisas. Quando Deus nos dá o princípio de fazermos a sua vontade, Ele não está acabando com a nossa vida, como muitas pessoas ainda acreditam, dizendo, se eu for fazer a vontade de Deus, então coitado de mim, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou fazer a minha vontade. É ao contrário, é uma liberdade, é uma libertação, é uma nova percepção que Deus coloca sobre nós, trazendo um novo caminho para nós chegarmos exatamente onde nós precisamos chegar. É vida equilibrada para viver o que tanto se pede, o que tanto se sonha. A vontade de Deus é a chave para que eu e você sejamos equilibrados o suficiente para vivermos os nossos sonhos. E a fé é a arma necessária para que esse poder de influência seja uma realidade na nossa vida. Então entenda comigo algo. Quando Deus nos dá o seu poder e o seu amor, Ele está dizendo para nós, eu estou te dando o poder de ser influenciado pelo meu Espírito a um ponto de você fazer a minha vontade, não a sua vontade, diante das situações difíceis da sua vida, diante das situações em que você não tem maturidade para enfrentar, porque com certeza nós vamos enfrentar situações que nós não temos maturidade para enfrentar. Nós vamos enfrentar situações que nós não temos condições para enfrentar. Mas a palavra de Deus ainda diz, eu já te dei situações que você seria capaz de vencer. Por quê? Porque há um poder que influencia em nós, que nos gera vitória. A maioria da falta de vitória em nós é gerada pelo desequilíbrio. Porque queremos tanto que Deus faça a nossa vontade, queremos tanto que Deus abra a porta que queremos, que somos tomados pelas nossas emoções. Se Deus não fizer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, então eu não acredito, eu não creio, eu não tenho fé em Deus. Então começa um processo de instabilidade, de desilusão, de desistência. E não é isso que Deus tem para nós. Isso aí é o projeto que o diabo tem usado contra a vida dos cristãos. Até porque o diabo, ele influencia a instabilidade muito mais nos cristãos. Porque quem está aí no mundo já está totalmente instável. Vão acreditar em quê? Hoje nós ouvimos as pessoas dizer, baixe todas as suas expectativas e assim você será feliz, porque o que vier é ganho. Isso é loucura. Deus nos deu a opção de escolhermos viver o melhor.
esperar o melhor das circunstâncias, e não é porque as circunstâncias podem nos oferecer algo de melhor, mas é porque Deus pode influenciar poder sobre as nossas vidas a um ponto de nós conseguirmos tirar água da pedra. Deus consegue fazer nascer água da pedra. Deus consegue fazer com que seja extraído o melhor de Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação que nós estejamos passando, porque isso é o poder de Deus operando nas nossas vidas. Então Deus hoje te chama a ter equilíbrio. E ter equilíbrio significa se render e abrir suas emoções para Deus. A maior parte das pessoas estão fingindo força, fingindo fé, fingindo que acreditam, fingindo que estão seguradas na presença de Deus, e isso vai fazer com que você venha cair, porque na hora do vamos ver, você vai estar tão conectado às suas emoções que você vai cair. Deus não quer que as pessoas cheguem na presença dele dizendo, oh Deus, e isso. Não, Deus quer que você chegue dizendo, eu sei o quão pequeno eu sou pequeno, mas tu és grande, Senhor. E eu gostaria que o Senhor trabalhasse as minhas fraquezas, não é isso que Paulo diz? Quando eu reconheço cada uma das minhas fraquezas, eu me torno forte. Nós nos tornamos fortes, não quando nós fingimos força, mas quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas limitações diante de um Deus que é forte o suficiente para influenciar poder sobre as nossas fraquezas. Então não é que Deus vai tirar o problema da nossa vida, Ele vai fazer com que eu e você venhamos a perceber a verdade de quem nós somos em Deus, e quando nós olhamos para o problema, aquilo não tem mais influência sobre nós. Isso é incrível, isso é equilíbrio. Deus está levantando uma igreja equilibrada, e eu convido você a ser uma mulher, um homem equilibrado de Deus, cheio da influência do poder de Deus sobre a tua vida. Não importa qual é a notícia, não importa como ela venha, não importa como as circunstâncias se apresentem para você. O que realmente importa é se nós estamos de fato sendo levados todos os dias diante da presença de Deus na nossa humanidade, porque somos humanos. Você pode ser um pastor, uma pastora, você pode ser um obreiro, você pode ser uma ovelha, você pode ser um membro, você pode ser um novo convertido, e nós somos pessoas do mesmo jeito. E precisamos nos abrir para Deus, nós precisamos nos render na presença de Deus e reconhecer, eu preciso do agir de Deus na minha vida. E enquanto você não fizer isso, você vai fingir força e vai cair. Quantas vezes nós caímos porque estamos fingindo algo? O Senhor está nos chamando a uma vida de equilíbrio, de realidade. E é por isso que eu convido você a fazer uma oração comigo nesse momento. Peça a Deus equilíbrio e a vontade dEle para que você venha passar por cima das suas emoções e não ser controlado por elas. Vamos orar. Senhor, nós nos rendemos na sua presença nesse momento e reconhecemos o quanto o Senhor é poderoso e o quanto o Senhor tem poder para interferir na nossa vida. Sabemos que cada um de nós temos nossas experiências e traumas e passados e situações, e também sabemos que isso não é maior do que o teu poder. E entramos na tua presença reconhecendo isso, rasgando o nosso coração e dizendo que precisamos da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas nesse momento. Precisamos que o Senhor interfira, porque muitas das emoções que estamos vivenciando estão dominando nossos pensamentos e estão dominando as nossas reações diante das circunstâncias. E quando nós não nos reconhecemos pequenos diante do Senhor, nós somos fracos e dominados lá fora. Então agora te pedimos em nome de Jesus, sonda o nosso coração e nos conhece. E nos dá, Senhor Deus, a percepção do quanto o Senhor é poderoso através das nossas vidas. E que não precisamos ter medo de nada, porque Tu estás conosco e o Senhor tem de sobra tudo aquilo que nos falta. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha completar tudo aquilo que tem faltado em nós, dando sabedoria, graça, força, autoridade, poder que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Clamamos ao Senhor nesse momento em nome de Jesus. Que o Senhor libere sobre nós equilíbrio, libere sobre nós graça e força para que nós venhamos a ser influenciados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Falar de equilíbrio significa falar de vitória e não ser dominado por emoções. Como não ser dominado por emoções sendo um ser humano?
só pela ação do poder do Espírito Santo de Deus. Se abra para que durante a sua vida, durante essa semana e nos próximos dias desse ano, você seja guiado pelo poder e a vontade do Espírito Santo de Deus. Esse poder e essa vontade vão te levar aonde você nunca conseguiu chegar, com o mérito da vitória, a graça de Deus que está sobre a tua vida. Na semana que vem, nós vamos falar de um tema que vocês mesmos escolheram, o papel da mulher. E vai ser incrível essa reflexão e esse aprendizado de Deus para as nossas vidas. Se você ainda não faz parte dessa família, eu te convido a se inscrever no nosso canal e a ativar as notificações permanentes. Também nos visite nas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Todos os dias tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu desejo uma semana abençoada, que Deus te abençoe, uma semana de equilíbrio. E até a semana que vem. Um beijo.